Boa noite a todos, frequentadores, trabalhadores do Centro Espírita Vila de Abrantes. Meu nome é Cláudio Vieira, já estive aí com vocês presencialmente há uns 2 anos atrás e aqui quero renovar aí meu agradecimento e me sentir também honrado aí com o convite de vocês, uma casa espírita de batalhadores, de trabalhadores, de ceareiros aí, para a causa, sobretudo a causa de acolhimento daqueles que sofrem, daqueles desiludidos, desesperançados, que encontram na doutrina espírita um consolo, uma orientação, quem sabe também um guia para a própria vida, para a nossa longa jornada de espíritos imortais. O tema de hoje é um tema que a mim é muito grato, muito especial, Sermão da Montanha, porque desde as primeiras vezes que li e refleti sobre ele, aliás, todas as vezes, me vem à mente palavras de um grande espírito que esteve encarnado nesse mundo. Mahatma Gandhi disse uma vez que se toda a literatura das religiões ocidentais se perdesse e se poupasse, se salvasse apenas o texto do Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por mais exagero que a gente possa acreditar que Gandhi usou nessa declaração, se a gente fazer uma reflexão profunda, se a gente introjetar as questões e as lições e as propostas de Cristo com o Sermão da Montanha, é possível que a gente se convença que o Mestre Maior, Cristo, fez algo assim inovador, mas sobretudo assim fantástico, divino, em condensar em 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, 5, 6 e 7, e mais ainda, nos versículos das bem-aventuranças, que estão logo no início, todo o aparato da sua proposta cristã de redenção do ser humano pelo amor. Cristo, nas bem-aventuranças, fez uma proposta não para ser cumprida por nós, espíritos, estejamos encarnados ou não, no além, depois de algum tempo das nossas múltiplas encarnações, para o fim dos tempos. A proposta do Sermão da Montanha, em verdade, é uma proposta de vida, é uma proposta de continuidade de aprendizado ao longo das nossas jornadas. Não foi para algo que seria para ser cumprido ou para ser trilhado algum tempo depois que a nossa encarnação se desenrolou, que as nossas encarnações se desenrolaram. É para o aqui e agora. É claro que a riqueza, mas sobretudo o desafio de nós tomarmos o Sermão da Montanha como um guia, como uma proposta de renovação, de reforma, enfim, uma proposta de viver a nossa humanidade em conjunto com a nossa espiritualidade, em conjunto com a nossa condição de espíritos individuais e eternos.
É difícil. Certamente em uma encarnação a gente não consegue aprender e, sobretudo, vivenciar as leis divinas que estão embutidas, certamente, no Sermão da Montanha. Sobretudo, as que dizem respeito à justiça, ao amor e à caridade. Um pensador espírita paulista, Durval Ciampone, escreveu um livro, um pequeno livro, que eu classifico como uma pequena obra-prima da literatura espírita, e talvez pouco conhecido. O livro de Durval Ciampone, chamado Reflexões sobre as Bem-aventuranças, onde ele, de uma maneira inventiva, criativa e certamente inusitada, faz uma reflexão sobre o sentido, o significado, à luz do Espiritismo, do Sermão da Montanha, especificamente das Bem-aventuranças. Ele faz uma leitura alterando a ordem com que supostamente Cristo enunciou durante o célebre momento do Sermão da Montanha. Ele, na realidade, Durval Ciampone, usando o modelo espírita que prega uma evolução contínua, em alguns casos, com uma estagnação da reforma, da mudança moral e psicológica do espírita, do espírito, melhor dizendo, ele altera a ordem das bem-aventuranças para seguir um padrão que se concilia com o conceito e um modelo tão caro e importante para a doutrina espírita, que é da evolução contínua do espírito, que nasce simples e ignorante, até a condição de um espírito puro, que vai se tornar um ministro, portanto, um delegado da potência divina, do Criador, ou melhor dizendo, vai se tornar, nós vamos nos tornar co-criadores, co-participantes da obra da criação do mundo, da criação e da administração do mundo, do universo, de todas as coisas que existem, desde as coisas materiais até nós espíritos. Espíritos individualizados, espíritos com consciência da nossa existência e, sobretudo, do nosso papel nesse mundo. A ideia de Durval Ciampone começa na questão da bem-aventurança, que é a quarta na ordem original, que é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É justamente por aí que Durval Ciampone começa a sua reflexão. Quando ele diz: quem tem fome e sede de justiça neste mundo, não depois, não no outro mundo, mas neste mundo onde a encarnação se desenrola, será saciado. Pode ser saciado. Tem o direito de ser saciado, de ser atendido, mas não necessariamente com a justiça do homem, que é uma justiça falha, limitada, nós sabemos. Obviamente, importante, tem sido importante para o desenvolvimento da humanidade, da civilização da humanidade, dos seres humanos, no sentido que traça regras socialmente
aceitáveis, ou melhor, minimamente aceitáveis, de conduta de um ser humano diante da sua vida em conjunto com outros seres humanos, a sua convivência num grupo, numa comunidade, enfim, num agrupamento de outros seres humanos semelhantes entre si. A justiça dos homens, é claro que é também importante que se busque, que seja fomentada a sua utilização, que seja encorajada, que cada cidadão, não importa em que lugar do mundo esteja, respeite e use o seu direito de ir à justiça e reclamar por algo que ele sente que foi prejudicado, sofreu um dano, uma lesão, enfim, um malefício, seja de que for, de que sorte for, de que tipo for. A reflexão de Duval Ciampone, quando ele começa o sermão da montanha dele, invertendo a ordem das bem-aventuranças, é dizer: quem tem fome e sede de justiça e sabe esperar no momento adequado e não partir para a violência, para a justiça pelas próprias mãos, já se candidata a ser um bem-aventurado. Que é a grande proposta do Sermão da Montanha. A proposta de chegarmos a algum lugar de modo positivo, chegar bem, chegar ao fim de uma jornada, chegar ao fim de um caminho, chegar ao fim de uma tarefa de uma boa maneira, nos transformando, ainda que minimamente seja essa transformação. Porque a etimologia da palavra aventurança ou aventura vem de advenere, que é chegar bem. Quem aceita que a fome e sede de justiça, como um exemplo de bem-aventurança, é algo que transcende a nossa vida material deste momento que estamos vivendo, se candidata a ser um bem-aventurado. Obviamente que a proposta de Cristo não para por aí. Ele vai mais adiante e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, enquanto eu tenho fome e sede de justiça e sei que serei farto, também tenho um direito, como espírito que sofro por alguma razão qualquer, por uma injustiça que eu considere uma injustiça, que nós consideramos uma injustiça, algo, o direito de sofrer, de chorar, de se lamentar, sabendo que vamos ser consolados. É interessante que a palavra consolar, a etimologia também é interessante, embutida na palavra consolar, existe um alimento. Consolar é ter um alimento, uma sopa. Então, quem se consola recebe um alimento. E fazendo uma reflexão que parte da etimologia e se conecta com a questão que nós estamos comentando aqui sobre o Sermão da Montanha como uma proposta que desenha, que traça um caminho de evolução para o espírito, receber um alimento é exatamente algo que se passa quando a gente é consolado por uma perda, por um insucesso, por uma falha própria, por uma necessidade de ser perdoado, ou seja, que a tolerância, que a condescendência caia sobre nós.
que recebamos isso do outro de uma maneira sincera, autêntica. E é exatamente isso que é a proposta de Cristo. Chorar e saber que o consolo necessariamente não precisa ser feito por vingança, por dar um troco, mas simplesmente saber que o sofrimento é razoável sentir, é justo sentir, mas não podemos ficar só no sofrimento. Como também não devemos ficar simplesmente esperando fome e sede de justiça. A vida tem que continuar. A vida tem que seguir. Vem aí a terceira fase aí dessa nova leitura do Durval Ciampone sobre as bem-aventuranças, que é quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Tenho fome e sede de justiça, chorei porque sofri uma perda, um dano, um malefício, mas vou ter misericórdia com aqueles que fizeram em mim. Porque aqueles que causaram mal a mim, de alguma maneira, algo se passa com eles. Há uma causa para terem agido de uma maneira até desumana, de uma maneira negligente, de uma maneira traiçoeira ou vingativa contra nós. E o dom de ter misericórdia é importante porque, num determinado momento da vida, os papéis podem se inverter. Quem está sofrendo hoje pode estar fazendo o outro sofrer. Então, um dia eu sou misericordioso e, numa outra ocasião, precisarei da misericórdia, da condescendência, da tolerância e da indulgência daquele que sofreu por um ato impensado ou intencional de nós mesmos. A gente não poderia realmente, no espaço de tempo limitado que tem, discorrer sobre toda a proposta do Sermão da Montanha, sobretudo das bem-aventuranças, como Durval Ciampone propõe, mas é importante notar que, independentemente da inversão da ordem, da mudança da ordem que ele propõe para fazer a leitura do Sermão da Montanha, o mais importante é reconhecer em cada proposta, em cada mensagem de Cristo, em cada reflexão de Cristo dentro do Sermão da Montanha, especificamente dentro das bem-aventuranças, ou mesmo os outros capítulos do Sermão da Montanha, o 6 e o 7, onde se traça os outros elementos que compõem a mensagem, a proposta, a filosofia em si cristã do Sermão da Montanha. Então é importante reconhecer, independentemente da ordem, a grandeza e, obviamente, o desafio de apreender, mas, sobretudo, vivenciar as propostas de Cristo ao longo do Sermão da Montanha, ao longo das nossas múltiplas jornadas de vida, de existência, em cada encarnação. Por exemplo, quando Cristo diz no
no capítulo 5, logo após as bem-aventuranças, quando Cristo fala, vós sois o sal da terra. Isso vem depois das bem-aventuranças. E fala, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. E diz, vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. O que Cristo está dizendo tem a ver com aqui e agora. Tem a ver com a bem-aventurança, quando ele diz, tenha fome e sede de justiça, pode chorar, pode ser perseguido e injuriado por minha causa, mas faça as suas obras. E as boas obras existem para serem vistas, não escondidas debaixo do alqueire, como a luz. As boas obras, as obras que acolhem, as obras que consolam, as obras que transformam a si próprio, a cada um, ao obreiro que executa, que acolhe, que faz o bem, e aqueles que recebem isso e que reconhecem e que são gratos. Por isso, nós somos a luz do mundo. Quando nos convencemos e nos propomos e, de fato, efetivamente, atuamos como obreiros, onde a luz do mundo, onde o nosso brilho, o brilho da nossa ação de caridade, da nosso espírito de humanidade, se mostra ao mundo efetivamente através dos resultados que a gente conhece. A gente consegue quando estende a mão para quem realmente precisa. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Por isso que não adianta a gente fugir para um alto de uma montanha e ficar em permanente oração, meditação, longe do mundo real, do mundo cotidiano, onde as pessoas estão a cada dia lutando pela sua sobrevivência, tentando melhorar, tentando superar seus problemas, suas limitações, suas dores, suas angústias, seus medos, seus defeitos. O jogo é para ser jogado no campo onde existe vida, onde existe realmente necessidade. A proposta do Sermão da Montanha, em resumo, é: vamos herdar a terra? Quem é manso, quem é puro de coração verá a Deus, quem é pacificador será chamado filho de Deus, quem é perseguido por amor à justiça vai ter o reino dos céus, mas no sentido de recompensas, sobretudo resultados efetivos da nossa transformação como trabalhadores, como obreiros que estão seguindo a proposta, as diretrizes do Sermão da Montanha. E por mais difícil que possa parecer coisas do tipo, vamos botar um passeio pelo Sermão da Montanha, além das bem-aventuranças, quando Cristo diz, deixa tua oferta diante do altar e vai primeiro se reconciliar com teu adversário. Depois traz a sua oferta. Muitas vezes a gente está tão empolgado com uma ideia, uma decisão de ajudar, fazer uma grande doação para uma instituição de caridade, seja ela qual for.
e se esquece que próximo de nós, em volta de nós, dentro do nosso círculo familiar, existem pendências, existem questões no aspecto emocionais, sentimentais, psicológicas, que estão desalinhadas, onde existe uma perturbação, onde existe um conflito mal resolvido, com uma pendência, de alguém que convive com nós há muitos e muitos anos, e que às vezes um simples gesto, talvez um mero escutar o que o outro tem a dizer sobre nós mesmos, uma crítica, às vezes veemente, às vezes que pode magoar, mas isso já é um bem enorme que podemos fazer sem gastar um centavo, um ceitil, como o próprio Cristo disse. Que a lei dele vai ser cumprida até o último ceitil. Significa que neste mundo aqui, essa proposta do Cristo não é uma proposta de uma vida só. Porque é muito difícil a gente alcançar a perfeição num espaço de tempo de uma encarnação, por mais longa que seja. Porque o aprendizado só vem com a vivência. O aprendizado de simplesmente ler, estudar, escrever um livro, fica muito no terreno da informação. O verdadeiro aprendizado é quando a gente, como diz no ditado popular, bota a mão na massa, se habitua, repete a ação. Muitas vezes pode ser negativa. Estamos aprendendo de maneira errada, mas quando é positiva, é um aprendizado que permanece, que se incorpora ao nosso ser, se incorpora ao nosso ser espiritual, ao nosso espírito. Daí por diante, nos transforma. É uma evolução. É como se em cada encarnação a gente vai vivendo um patamar onde aqui estão o nível dos valores e das qualidades que nós atingimos. Em outra encarnação, subo uma escada e vou para o outro patamar. Este maior que este. E esse aprendizado, uma vez conseguido, não se perde. Não se perde em outras encarnações. Esse aprendizado, pela vivência, é como o grande sábio da humanidade, um dos grandes sábios, Aristóteles, diz assim, que a nossa excelência em fazer as coisas, em executar tarefas simples ou mais complexas, não é um feito, não é uma conquista gloriosa de uma batalha, que depende inclusive de fatores, inclusive da sorte, do acaso, né? Do aleatório, mas sim de um hábito. E hábito quer dizer repetição. Então, a proposta do Sermão da Montanha, de a gente sair a campo e crescer por essa trajetória de ter fome e sede de justiça, sofrer, chorar, ter misericórdia, abrandar seu coração como manso, aguentar as injúrias, se tornar puro de coração, sempre com uma intenção positiva, por pior que sejam os momentos e as tribulações que passamos na vida, até chegar a ser humilde como Cristo, vai uma longa caminho e dificilmente se consegue em algumas poucas encarnações. O autor também o autor do Val Ciampone, ele faz uma conexão entre tipos de mundo que a gente estuda, né, no Espiritismo, mundo
mundos primitivos, de expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes, e compara isso, ou melhor, vincula isso às bem-aventuranças. É um trabalho interessante. É como se no mundo de regeneração, como parece que estamos nós nesse planeta Terra, nesse momento, vagarosamente nos aproximando dessa transformação de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, são os mundos onde ainda nós temos naquela estágio de ter fome e sede de justiça, sofrer, aprender a ter misericórdia e chegar a um estado de mansidão, de aceitação. Não aceitação passiva de quem baixa a cabeça e não diz não para nada. Não é isso. É quem sabe conduzir de um modo não agressivo, não violento, até sua própria indignação. É como se nos mundos de regeneração a maioria dos espíritos pudesse ter alcançado isso. Pudesse ter alcançado o aprendizado dessas bem-aventuranças. A mansidão, a misericórdia, o consolo, saber se consolar e adequadamente ter fome e sede de justiça. Até chegar nos mundos celestes, nos mundos onde os espíritos já atingiram o grau máximo de perfeição para uma criatura, algo que foi criado e não o Criador, aí nós estaremos naquela situação de, por mais perseguidos, injuriados e caluniados e depauperados, manteremos a nossa humildade, manteremos a nossa condição de espírito que está acima dos interesses mundanos, concretos e materiais. Porque esses já não são valores que importam nesses mundos e para espíritos que chegaram nessa condição. Ou seja, a maioria dos habitantes de mundos celestes seriam para os pacificadores e para aqueles de fato que já atingiram a vivência plena, o domínio pleno da lei divina, da justiça, do amor e da caridade. E vale também um outro rápido passeio, né, pelas outras propostas, pelos capítulos seguintes à questão da bem-aventurança, porque tudo está conectado no Sermão da Montanha. A declaração, a visão de Gandhi, a cada versículo que a gente lê, se comprova de quanto esse resumo, esse sumário que o Sermão da Montanha consegue capturar e praticamente conter toda a essência da proposta de Cristo. Quando ele diz: não jures por tua cabeça, pois não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou preto. Eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e lhe tirar a túnica, deixe que leve a capa. Se alguém quiser lhe obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Esses versículos, esses 4 versículos, se somam às bem-aventuranças porque dizem respeito à questão do desapego, e, sobretudo, da humildade, de estar numa condição de evolução moral e psicológica, mas, sobretudo, moral e ética, de que as coisas já perderam interesse, as coisas concretas, materiais, e mesmo aquelas não tangíveis, como o poder, já não significam valores importantes para aquele espírito, porque ele já atingiu uma vivência, ele já vivenciou,
e já conseguiu capturar na sua essência, na sua vivência, sobretudo na sua essência espiritual, uma condição de que o egoísmo e o interesse, que são as duas molas mestras, provavelmente, de todos os males do mundo, de todos os males dos espíritos, de todos os males que nos acompanham na nossa condição de imperfeição ao longo da nossa jornada evolutiva até o ponto de atingirmos a condição de espírito puro e perfeito, o desapego, o desinteresse são os grandes aliados que nós temos para combater o egoísmo e o interesse escuso, o interesse centrado numa busca muitas vezes desesperada e ilusória de ter poder, de ter controle e de acumular algo que no próprio Sermão da Montanha se diz: um dia as traças roem e degradam, deixam em pó, os ladrões levam. Quando Cristo diz: não jures por tua cabeça, pois não podes fazer um cabelo, porque melhor que jurar é agir, é dar o seu melhor, o seu esforço. Quando se diz: vá reconciliar com o seu adversário, deixa a sua oferenda para depois. Porque na hora que eu ofereço, primeiro, minha oferenda, diante de um altar, de um templo religioso, seja ele qual for, é como se eu estivesse jurando: não, eu vou fazer isso. Está aqui, Deus, meu Senhor, minha oferta, minha vela, minha esmola, minha estátua, meu ídolo. Está aqui, ó, eu juro que vou fazer. Essa é a minha promessa. E depois se perde nos caminhos do mundo. Se perde nos caminhos das futuras encarnações. Porque a cada encarnação, ainda que tenhamos um planejamento encarnatório bem traçado, bem planejado, bem urdido e, sobretudo, aceito por nós diante dos nossos benfeitores e dos nossos orientadores no planejamento encarnatório, né? Prévio ao nosso retorno ao mundo material, na hora H, como se diz, a gente pode desistir. Tantos são os casos, e a gente sabe da literatura espírita, de espíritos que, diante do desafio, por exemplo, me lembro muito, o desafio de reencontrar antigos desafetos, vítimas nossas de encarnações anteriores, por exemplo, André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando o filho, que tinha sido o antigo assassino do pai, e sabe que vai reencarnar como filho da pessoa que assassinou, vacila, treme, diz: não vou conseguir. Isso é uma prova que o jurar tem muito pouco valor. E a grandeza, a excelência, a sutileza e a sabedoria do versículo, da mensagem de Cristo. Não jure, porque você não pode transformar um cabelo seu que seja de preto para branco ou ao contrário. Ou não pode aumentar 1 centímetro a sua altura, também Cristo disse. Mais adiante, Cristo fala: se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? A umidade verdadeira que está lá na chegada, está lá quase que no caminho, no ponto final do nosso caminho, que é a ser humilde de espírito.
aceitar a condição de que o poder necessariamente não faz o espírito perfeito. O que faz o espírito perfeito é a absoluta compreensão, primeiro, da importância sua na participação da obra divina, como co-criador, e segundo, saber que por mais perfeito que sejamos, sempre teremos algo a aprender. O humilde vem de humus vem da terra. Humilde verdadeiramente é aquele que tem o poder da sabedoria, o poder da compreensão da lei divina, do domínio da lei divina, vivenciada, vivida, exercida de verdade. E diante de uma necessidade, por exemplo, em missão, de apoio, de ajuda, de resgate a espíritos em condições de evolução menor, desce até onde ele está. Se humilha no sentido de vai àquele que está mais abaixo na escala evolutiva e o ajuda. Daí humilde, daí humus, terra, onde nós, neste mundo, nos situamos e nos movemos ao toque do solo, do piso. Cristo, que foi tão insensato, eu diria, ou reconhecido nas palavras de Gandhi em relação à questão do seu Sermão da Montanha, teve também um grande homem, um grande sábio do século XIX, Benjamin Franklin, um dos pais fundadores da nação americana, que refletiu e escreveu sobre princípios para melhoria da sua condição humana. São 13 princípios de Benjamin Franklin. Dentre esses princípios, existe um que tem tudo a ver com o Sermão da Montanha. Daí a menção que eu faço agora. Quando ele fala em moderação. Ele diz assim: evite extremos, não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto você julga que o merece. A proposta de Benjamin Franklin diz assim: por mais agredido, por mais violentado, por mais caluniado, por mais atingido e sofrendo danos do outro, o troco, o famoso troco, a mesmo que seja o ressentimento, não seja de igual teor, do mesmo nível, no mesmo nível de violência, de agressividade. Alivie. Não é exatamente isso que Cristo propõe quando diz ofereça a alguém a sua outra face e não resista ao homem mau. A interpretação, a expressão de Benjamin Franklin foi justamente: modere-se. Por mais difícil que seja, sofreu, foi atingido, foi violentado, sofreu uma injúria, busque a justiça. Tenha a sua fome e sede de justiça. Mas não se vingue. Ou não retruque, ou não reaja de uma maneira que seja violenta, que seja vingativa, como você acha que o seu agressor, o seu carrasco, merece. E com isso você vai
amenizando, vai se tornando o manso que é a própria proposta de Cristo. Os mansos herdarão a terra, quando a terra definitivamente entrar no mundo de regeneração. Vou mais adiante, um outro exemplo que me parece também muito significativo, que está num código de éticas de índios americanos. Quando eles dizem, seja tolerante com aqueles que estão perdidos no caminho. A ignorância, o convencimento, a raiva, o ciúme e a avareza originam-se de uma alma perdida. Ore para que eles encontrem o caminho do grande Espírito. O que é isso senão a proposta de Cristo, que está ligada a oferecer a outra face, caminhar 2.000 passos, se alguém lhe pedir para caminhar 1.000 passos, se reconciliar com seu adversário, em um dos itens do Código de Ética dos Índios norte-americanos, que são seres humanos, espíritos, encarnados e desencarnados, como nós, aqui, ocidentais, e que acreditamos e que nos baseamos, ou pelo menos tomamos conhecimento do Sermão da Montanha, mas está lá no Código de Ética de Índios da América do Norte. Numa essência, numa forma diferente, mas na essência está lá no Sermão da Montanha. E uma questão importante para a gente terminar de costurar aí o nosso comentário do Sermão da Montanha, quando Cristo, além de outras questões, fala em não sai da sua mão esquerda o que faz a direita. Quando tu orares, entre em teu aposento, fecha a porta. E seu pai vê secretamente o que você está orando, o que você está fazendo. E quando ele fala, não andeis ansiosos por vossa vida, no que é a vez de comer e beber hoje, porque não é a vida muito mais que o alimento e do que suas vestes? Qual de vós pode acrescentar 1 minuto à sua vida? E pede olhar os pássaros e pede para firmemente dizer, não cuide só de hoje, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. E pelos frutos que se conhecem o trabalhador. Tudo isso faz crer que a gente, ao longo da nossa jornada, como é a proposta do Sermão da Montanha, quando fala nessa jornada evolutiva, fala de valores, mas de valores que estão todos conectados entre si. Na verdade, eles se complementam, né? E assim, a justiça plena e total depende de tudo aquilo que a gente... Depende de ter fome e sede de justiça, depende de ser misericordioso, depende de alcançar um grau de mansidão, de ser pacífico, de ser humilde, de ser misericordioso. É como se as virtudes se complementassem. Mas, sobretudo, por ação, sobretudo por uma postura de vivência. No finzinho do Sermão da Montanha, capítulo 7, no último versículo 28, 29, quando Cristo conclui o Sermão da Montanha e as multidões estavam admiradas, a proposta final, o alerta final dele foi: ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Escrever algo
como jurar algo, é muito pouco diante do que a gente pode fazer a cada dia nas nossas vidas, por pequenos gestos, por pequenas atenções. E isso começa no dia anterior, quando a gente vai deitar, pela proposta de Santo Agostinho, também alinhada com o Sermão da Montanha, que no fim do dia, antes do repouso noturno, interrogava a consciência, passava em revista e perguntava se não havia faltado o dever, se ninguém tinha do que se queixar dele. Isso está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Examinar o que a gente tinha feito contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. E as respostas serão o que a gente enxerga do mal que existe em nós e que precisa ser curado. Então, o conhecimento de nós mesmos é fundamental para que a gente, de fato, consiga trilhar as bem-aventuranças e chegar, como é a proposta de Cristo, a esse bom lugar. Só que com várias etapas. Chegar aos bons lugares em cada encarnação não significa cumprir toda a proposta de Cristo da bem-aventurança. Mas chegar num patamar onde a gente pode parar e degustar o quanto a gente conseguiu, olhando para trás, mas sobretudo vislumbrando o tanto que falta. E que esse tanto que falta seja o maior incentivo para que a gente continue trilhando a proposta e o caminho da bem-aventurança. Muita paz para todos e muito obrigado mais uma vez ao SEAB pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês pela causa nobre do Espiritismo. Obrigado.